Olá, meus queridos! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de dentes amarelados. Essas são algumas dúvidas que os pacientes têm frequentemente no consultório. Eles sempre querem saber por que os dentes vão ficando amarelados ao longo dos anos, né? Então eu tô aqui hoje para explicar alguns fatores que levam os dentes a realmente se tornarem amarelados ou mesmo manchados, que depende de nós para evitar. E outros fatores endógenos que podem levar ao escurecimento do dente e que daí não depende da gente, tá bom? Então, se você quiser tirar essas dúvidas e saber mais, dê um like nesse vídeo e se inscrevam no meu canal. Então, gente, o que é importante a gente saber? Existem alguns fatores que levam ao manchamento e escurecimento dos dentes na nossa alimentação, devido ao excesso de pigmento e corantes contido na alimentação. Então, para aquelas pessoas que têm realmente essa preocupação com o escurecimento e manchamento dos dentes ao longo dos anos, a gente deve evitar alguns fatores, como por exemplo, em primeiro lugar, o cigarro, né? O cigarro, ele tem nicotina e a nicotina se adere à parede do dente, ela mancha muito a parede do dente. Por isso que as pessoas que fumam geralmente têm os dentes escuros, amarelados e até mesmo manchados, tá bom? Então, o cigarro em primeiro lugar, vamos tentar abolir, porque além de escurecer os dentes, o cigarro tem outros malefícios, né? Em relação às alimentações, o que a gente deve evitar devido ao excesso de corante? Alimentos escuros, como por exemplo café, chás, né? Chás escuros e também vinho tinto. Isso, para quem tem o hábito de tomar muito, sempre vai estar escurecendo os dentes através de manchas. Refrigerantes escuros, como Coca-Cola, Fanta Uva, e até mesmo para aqueles pacientes que tomam muito suco, aqueles sucos industrializados de sabores escuros como a uva, né? Então, todo esse tipo de alimento cheio de pigmento e corante vai levar ao escurecimento do dente. Então, esses pacientes que ingerem esse tipo de alimentação, eles precisam passar com mais frequência no dentista para estar fazendo a profilaxia, que é o que vai retirar essas manchas dos dentes e evitar que eles vão se escurecendo mais. Outro fator que pode levar ao escurecimento do dente é o desgaste de esmalte. O esmalte é a camada mais superficial do dente, ele é uma camada mais fina e mais transparente, mais translúcida. A dentina, que é a camada de baixo da composição do dente, ela é mais amarelada. Então, conforme o esmalte vai se desgastando, o dente naturalmente vai ficando mais amarelado, mas isso é porque a dentina fica mais exposta, né? Então, quanto a isso, muitas vezes nós não temos o que fazer, porque o esmalte ele vai se desgastando mesmo. O que a gente pode fazer é evitar que o esmalte se desgaste, fazendo algumas coisas como evitar uma escovação muito abrasiva, evitar movimentos incorretos de escovação, evitar muita força na escovação, porque isso desgasta mais o dente, né? E até mesmo às vezes paciente que tem bruxismo, que começa a ranger muito os dentes começam a se desgastar mais e aí o esmalte desgasta mais, podendo chegar numa camada de dentina mais aparente. Então o dente ele vai realmente ficando mais amarelado. Existem manchas externas, que são essas manchas que se aderem às superfícies externas do dente, e também às vezes o paciente relata: ai, doutora, eu tenho uma mancha nesse dente, essa mancha me incomoda. Geralmente ela é uma mancha mais clara do que o dente, uma manchinha branca que a gente percebe que está lá no meio do dente. Essa mancha é uma mancha endógena, ela é uma mancha que foi formada naquela fase de formação do dente, né? Geralmente no dente permanente. Então a gente não tem como mexer nessa mancha muitas vezes, a não ser que a gente restaure aquele dente. A gente tem que desgastar aquele pedaço que está manchado e colocar uma resina da cor do dente, mas isso nem sempre é indicado. Porque se o dente tá bom, a estrutura do dente está boa, a gente tem dó de desgastar uma região do dente onde o dente tá boa. Então nem sempre a gente vai mexer nessa mancha e não tem tratamento para que ela saia de lá. Ela é uma mancha que ela foi constituída e ela tá na constituição do dente. Então a gente não tem procedimento para removê-la, a não ser desgastando o dente, que nem sempre é o mais indicado. Existem pessoas que têm um esmalte mais poroso também, né? Então, assim, existem dentes que eles têm diferentes condições na boca dos pacientes. O esmalte mais poroso, ele vai absorver mais corante e pigmento do que um esmalte que está mais polido, que está mais duro, que está mais resistente, né? Então existe essa variação também da condição do esmalte daquele paciente
como está aquele esmalte para que ele receba mais ou menos corantes e altere mais a coloração do dente. Outro fator endógeno, que hoje em dia já há estudos relatando isso, é a respeito de icterícia. Pacientes que sofreram icterícias, eles podem ter alterações na cor dos dentes também. Os dentes podem tender a ficar mais amarelados. E um último fator que a gente sempre tem que falar a respeito é a respeito de trauma, né? A gente sabe que quando o paciente traumatiza, cai, por exemplo, e bate um dente, esse dente ele sempre pode escurecer, né? Ele pode escurecer para um tom mais arroxeado, mais acinzentado, e ele pode também calcificar e ficar num tom mais amarelado. Então, qual a diferença? Após um trauma, dentro do nosso dente existe a polpa, que é a parte viva do dente. Ela é um nervo e que após o trauma pode ter alguma hemorragia dentro do dente, nessa parte vascularizada. Algum vasinho se rompe e daí ao longo do tempo o dente vai ficando escurecido porque o sangue extravasou dentro do dente. Então nada mais aquilo é do que uma hemorragia que houve e daí tem que fazer o tratamento de canal para limpar aquele canal, né? Para limpar aquela hemorragia que houve e também fazer um clareamento interno, tá? E a outra possibilidade é, após um trauma, o dente calcificar. Não é hemorragia, mas aquele canal, aquela parte viva do dente, ela começou a se calcificar. E a calcificação, ela pode também deixar o dente mais amarelado. Então, após um trauma, é sempre necessário passar com um dentista para a gente diagnosticar o que aconteceu, se houve algum prejuízo maior, se houve alguma fratura, se vai realmente ter que tratar canal ou não, se a gente só vai acompanhar, né? É o dentista que vai poder ver a melhor conduta após um trauma de dente para que a gente evite esse escurecimento e outros danos também que podem ser muito maiores depois. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem mandar aqui abaixo para mim, tá bom? Um beijo da dentista para vocês e tenham uma ótima semana.